Boa noite a todos. Tá bom. São 6 Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações na noite de hoje. Agradecendo a oportunidade de trabalho, pois quem faz o estudo é quem mais aprende, talvez quem mais necessita. E a gente chega à conclusão de que realmente nada acontece por acaso, né? Nós espíritas ouvimos isso desde pequenos, mas a gente sente e percebe nas pequenas coisas que nada acontece por acaso. Como diria Théophile Gautier, um pedagogo contemporâneo de Kardec, o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar suas obras. E hoje, pela primeira vez, eu acabei me confundindo com a palestra. Eu achei que o nosso estudo fosse na quarta que vem. E aí Nina me ligou. Tentaram me avisar de manhã, mas eu fiquei não levei a sério, eu tenho que passar a levar a sério esses avisos. Mas, enfim, o Irã deram um toque no Irã, chegou a Nina, enfim. E aí, a Nina, o tema que estava marcado anteriormente, ele não vai ser apresentado hoje, e eu agora entendi por quê. Porque há uma necessidade que a gente aborde nessa semana, na semana de doação de cadastro de medula óssea. O tema é muito oportuno. É um tema que é muito caro para mim, porque ele chegou a mim através de uma dor, a perda de um grande amigo meu, um colega de turno, e que eu soube que ele havia desencarnado na televisão, em 2003, final de 2003. Eu tinha me encontrado com ele em novembro e em dezembro ele desencarnou num acidente indo para Angra dos Reis trabalhar. Ele ia dar plantão. E a esposa dirigindo, perdeu o controle, o micro-ônibus bateu no carro dele e ele teve então morte encefálica. E eu vendo a televisão, eu vi que era ele, eu não tinha, a nossa turma estava um pouco afastada e aquilo mexeu muito comigo. E eu fui pesquisar na biblioteca, nos arquivos, na literatura espírita, o que aquele ato que a família dele havia feito poderia ter em termos de repercussão para nós, enquanto espíritos. Porque a família resolveu doar os seus órgãos. E ele, inclusive, doou o coração para aquele ator da Globo, Norton Nascimento, que ficou ainda, teve uma sobrevida aí de uns anos, depois veio desencarnar. Então, esse estudo ele é dedicado ao Ricardo Oliveira, um grande fraterno amigo que, através de sua família, contemplou e fez muitas famílias terem sua dor minimizada. Cada córnea fez com que 2 pessoas voltassem a enxergar, cada rim fez com que 2 pessoas saíssem da máquina de hemodiálise, enfim. E o coração pulsou novamente no tórax daquele ator da Rede Globo. E eu fiz esse estudo despretensiosamente, eu estava no Seara do Bem, numa sexta-feira à tarde, cujo quórum era fraquíssimo, né? Poucas pessoas. Naquele dia, um almirante da Marinha foi pela primeira vez ao centro. Aí, eu gostei muito do estudo, será que você poderia fazer a gentileza de... Nós temos um grupo, que é um grupo que não é espírita, é um grupo espiritualista no Clube Naval, ali na Rio Branco, né? Às quartas-feiras à tarde. Eu queria que você repetisse esse estudo.
será que você pode fazer? Eu falei, sim, claro. É só a gente combinar com antecedência. Eu fui. Quando ele pegou meu telefone, 3 semanas depois ele me liga para confirmar. Aí falou assim, na verdade eu tenho um amigo de turma que o filho morreu em um acidente e tal. E era, na verdade, o pai do meu amigo, que eu não via há muito tempo. E ele convidou o pai desse meu amigo para assistir a palestra. E eu fiquei muito emocionado, terminei o estudo, ele levantou aos prantos e agradecendo a mensagem que tinha recebido, porque ele tinha essa dúvida que ele tinha, se ele tinha tomado a decisão correta em doar os órgãos do filho. E que então ele viu o filho respondendo a esse questionamento. E a partir daí, a gente começou a ser convidado a falar em outros locais, na Rádio Rio de Janeiro, e ele veio me acompanhando e dando testemunho em todas as palestras. E essa semana que entra, que é a semana de doação de sangue, cadastro de medula óssea, nos remete então a esse fato e a esse ato. E na Olimpíada agora, que é um evento de congressamento dos povos, um evento maravilhoso, o esporte une, né? O esporte é vida, é alegria, não interessa se é uma Olimpíada oportuna ou não, isso é outro assunto, mas que ela está sendo muito bonita, como toda Olimpíada é, né? Porque o esporte é vida, o esporte é paz, é confraternização, congressamento. Houve essa semana a desencarnação de 2 indivíduos, né? Um soldado da Força Nacional que entrou na favela do João, que foi alvejado com um tiro no crânio, e um técnico da Alemanha vitimado por um acidente automobilístico. E aí, eu ouvindo as 2 notícias, o nosso soldado que desencarnou dessa forma brutal, a família parece que estava estudando se ia doar ou não, acabou não doando. Aqui não estamos julgando um ato ou outro. Acho que isso é uma coisa muito pessoal e não há nenhuma razão da gente, não há nenhum juízo de valor. E o alemão, a família do alemão, doou os órgãos e vai fazer com que vários brasileiros possam ser agraciados. Então isso a gente tem que pensar e refletir essa questão talvez até cultural, educativa, que ainda pode ter no nosso seio alguma resistência. Então o tema de hoje é a doação de órgãos à luz da doutrina espírita. Para quem já ouviu, sempre é bom a gente ouvir de novo, porque sempre ouve de uma maneira, às vezes, diferente. Então, a motivação do estudo, eu já falei, a nossa doutrina, ela tem um tríplice aspecto, né? Um aspecto filosófico, um aspecto religioso e um aspecto científico. E a ciência, ela caminha e evolui sob a permissão de Deus, né? Então, muitas vezes a gente pode pensar, mas será que ao doar um órgão, eu não estarei, de certa forma, alterando o curso que aquela pessoa teria que ter na vida, né? Mas a gente tem que ver que o mais importante, Kardec nos salientou isso, é que fora da caridade não há salvação. Então, se eu posso estender a mão a um irmão para minimizar a dor desse irmão, por que não fazer? A questão 19 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que, pela investigação científica, pode o homem penetrar em alguns segredos da natureza? É a pergunta que Kardec faz à espiritualidade superior. E a resposta: a ciência lhe foi dada
para seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, a ciência caminha, a medicina evolui, a fim de minimizar as nossas dores, né? A mesma tecnologia que é utilizada para o combate dos tumores, a radioterapia, a ciência nuclear, ela também é utilizada para matar inúmeras pessoas através das bombas. Então, nós progredimos sob a permissão de Deus a fim de que possamos aliviar e minimizar as dores alheias. Porque Kardec nos diz: espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. É o progresso moral e o progresso intelectual. Bom, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito sobre a visão espírita, a gente tem que ver qual seria o conceito de morte. A gente sabe que o espiritismo, ele matou a morte, né? A morte é apenas a deterioração do corpo físico, o fim desse corpo físico, mas que liberta esse espírito e faz com que ele retorne à pátria espiritual com sua exuberância. Somos viajores da eternidade. E a gente tem que fazer a distinção do ponto de vista espírita do que vem a ser a morte e a desencarnação, né? A morte é a cessação da vida do corpo físico e a desencarnação é a liberação desse espírito do corpo físico. A morte e a desencarnação são fenômenos que ocorrem nos dois planos. Deus, na sua vasta misericórdia, não nos abandona, principalmente nesse momento, né? Isso é verdade, tanto é verdade que, fazendo experiências com cachorros, com experiências que sofreram experiência de quase morte, observou-se que no momento da morte há uma liberação de endorfinas que leva a uma sensação de bem-estar. Então, morrer não é difícil, o difícil é nascer. Tanto é que o bebê chora. Um bebê iria sorrir, né? E um bebê sorri. Nascer é muito difícil. É uma dor enorme, a expansão do pulmão. Não é à toa que o bebê chora. E a morte, Deus é tão misericordioso que nos contempla no momento da morte com uma sensação de bem-estar e tranquilidade. Nas três questões ali colocadas, a 156, 155 e 154, Kardec aborda o aspecto da separação da alma do corpo. Na 156 ele nos fala: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E a resposta: algumas vezes na agonia a alma já deixou o corpo e não há mais que vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. Aquele episódio, um episódio que abalou muito o Rio de Janeiro, aquele menino Antônio Hélio, né, que foi... João Hélio, que foi arrastado quilômetros, e aquilo causou uma dor muito grande, uma comoção, porque como teria sofrido aquela criança, e eles tinham vindo de um centro espírita, né? O pai, a mãe e o menino. E aí depois, parece que Divaldo recebeu a mensagem dizendo que ele foi poupado e que seu espírito então foi retirado do corpo antes de sofrer aquele absurdo todo de ser arrastado por quilômetros e quilômetros. Então, mesmo com uma vida vegetativa, aquele espírito pode ser poupado e retirado do corpo.
Na questão 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. O espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então, nada acontece sem a assistência espiritual do outro lado dos prepostos de Deus. Na questão 154, a separação da alma e do corpo é dolorosa. Essa é uma questão muito interessante, porque muitas pessoas são refratárias a essa questão da doação, que vai retirar o órgão e ainda o coração está batendo, né? A mesma questão da cremação. Vai cremar, o espírito ainda pode... Mas se o espírito estiver preso à carne, ele vai estar preso à carne também em qualquer lugar. E 7 palmos abaixo do chão, que vamos combinar que não é nada agradável, né? Dentro de um caixão, né? Então isso e depois eu vou mostrar, e aqui eu vou mostrar agora, que Kardec nos fala no céu e inferno que o estado moral da alma é a causa principal que determina a maior ou menor facilidade de desprendimento. Então esse argumento que você não pode cremar o seu corpo, você não pode doar os seus órgãos, porque você vai sentir, o espírito vai sentir, isso é uma visão totalmente errada. Porque o maior ou menor desprendimento depende do seu estágio evolutivo, né? O céu e o inferno está dentro de nós. Então, Kardec foi bem claro nessa questão. Nós não temos que temer isso pelo fato de acharmos que vamos sofrer ou fazer esse espírito sofrer pelo fato de optarmos por um ou outro procedimento. Então, a separação da alma do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre mais durante a vida do que na morte. Então, morrer não é difícil. Ninguém quer morrer. Mas morrer não é difícil. Nascer é muito mais difícil. Essa frase eu repito muito nas minhas palestras, e que eu vi lá em Araxá, em Minas Gerais, no hospital psiquiátrico, que o médico Tadeu ele dirige, que é de Emmanuel, nos mostra qual é o resumo da nossa estada aqui na Terra. És um espírito imortal em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio. Muitas vezes nos escondemos nele. Tua veste, tua pena e teu buril. Tua harpa e a tua enxada. As qualidades morais e intelectuais dependem do espírito, nunca do corpo. A carne é secundária e não orienta os valores morais, né? Isso a gente sabe, que a doutrina nos mostra, que moral não se herda, herdamos os caracteres. Moral, que é do espírito, vem na nossa bagagem. Então, qual é o conceito médico da morte? Sem querer ser muito prolixo e querer entrar em detalhes, inicialmente a morte era tida como a cessação dos sinais vitais. Então, você teu coração parou de bater, você morreu. Aí esse cidadão aqui, Bloardel, vendo as pessoas serem executadas através da guilhotina, observou que alguns indivíduos ainda permaneciam durante um pequeno tempo com atividade cardíaca após a separação da cabeça do tronco. Então, essa pessoa não podia estar viva. E aí começou a se estudar. E atualmente a gente sabe que a morte é a cessação irreversível das funções encefálicas e não da função cerebral.
E há uma diferença: o cérebro e o tronco encefálico. O tronco encefálico é aquela área que está abaixo do cérebro, que é composta pela ponte, mesencéfalo e o bulbo, e que tem como função coordenar as nossas funções vegetativas. Nós estamos aqui e ninguém está pensando: eu vou inspirar e eu vou expirar. Eu vou inspirar, meu coração está em sístole, eu vou expirar, insiste. Isso aí é automático e isso é controlado pelo tronco encefálico, né? Diferente da dita morte cerebral. A gente fala morte cerebral porque caiu na linguagem popular, mas é um termo errado, né? É a morte encefálica. E só podemos considerar como indivíduo morto aquele indivíduo que não tem atividade elétrica no tronco cerebral. Isso é um diagnóstico que é feito 3 vezes, com vários exames, e não vale a pena a gente entrar nessa questão. Então, o diagnóstico clínico, a história e o exame neurológico. A família do potencial doador, ela tem o direito de designar um médico, amigo, para acompanhar esse processo até o diagnóstico da morte encefálica. O diagnóstico complementar através de ecodoppler das carótidas, das vertebrais cerebrais, angiografia cerebral, eletroencefalograma, etc. Então é isso que eu estou falando. Aqui está o cérebro, né? E aqui está o tronco cerebral. Tá vendo? Esse tronco cerebral aqui tem que estar sem atividade elétrica. E aí caracteriza a morte cerebral. Ah, fulano ficou anos em coma, que é a perda da consciência, e voltou. Ele não estava em morte encefálica. Ele estava em coma, que é a ausência da consciência, não estava como se fosse de profunda sonolência, né? Ele estivesse dormindo e com uma baixa atividade cerebral, mas não ausente, tá? É diferente. 33% das pessoas não tem esse conceito de morte encefálica, então não sabe a razão pela qual ela muitas vezes, como se diagnostica. No Brasil, nós temos 6 doadores por milhão. Na Espanha, isso aí já é um dado antigo, já de 2000 e início de 2000. E na Espanha era 33 por milhão. Então, nós ainda estamos muito aquém, e vocês vejam, cada órgão ele vai beneficiar inúmeras pessoas. E quais são os aspectos médico-espíritas? O que a Associação Médico Espírita do Brasil fala? O que a literatura nos mostra? Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, nos diz: felizmente a medicina concluiu que a morte real é a que decorre da inutilização do tronco encefálico e não apenas a aparente morte, né, dos neurônios cerebrais. Então, Joana de Ângeles está de acordo com o diagnóstico de morte através do que a medicina nos apresenta, que é a morte encefálica. Isso aí está no livro da Associação Espírita do Brasil, Saúde e Espiritismo, que a morte é a cessação de atividade do tronco encefálico. Então, a Associação Médico Espírita do Brasil, ela concorda com o diagnóstico de morte encefálica que a medicina nos apresenta. Os aspectos éticos da doação de órgão. Potencial doador: qualquer pessoa rígida com injúria cerebral aguda e severa, tumor, traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral, tumor em morte encefálica. Paciente não identificado não pode ser doador. Tem que ter a história e a causa-morte desconhecida. Essa doação, né, que a gente sabe que as doações de órgãos podem ser entre vivos, isso a gente observa, pais doando rins para filhos, etc., de cadáver ou em morte encefálica. As contraindicações absolutas e relativas, elas são essas aqui: infecções, órgãos insuficientes, insuficiência renal. Você não pode doar um rim que tem uma insuficiência renal. Você não pode doar um fígado que é insuficiente, né? Então, infecções como HIV, HTLV1 e V2, pacientes graves
com infecção, né? Não pode ser doador. Portadores de neoplasia maligna, que esteja com aquele órgão comprometido, enfim. Pacientes com infecção, com tuberculose em atividade, são contraindicações formais, né? Os órgãos que podem ser doados: coração, pulmão, ossos, rins, pâncreas, fígado, córnea, pele também. E aqui o tempo e a idade, o limite. Córnea até 80 anos. Então você pode doar e as córneas que são transplantadas, elas são transplantadas uma para cada pessoa, para propiciar que duas pessoas que não enxergam possam enxergar pelo menos de um olho. Esses órgãos aqui têm que ser em morte encefálica, né? Esses aqui não, após a cessação total da atividade cardíaca, que são os ossos, pele e córnea. Então, mesmo para quem não concorda com a doação em morte encefálica, você pode doar após a cessação até 24 horas no caso da pele, 12 horas no caso da córnea e 12 horas os ossos. E os aspectos legais, que são consentimento da família, mesmo que o potencial doador seja um doador presumido. Então, mesmo que o indivíduo seja um doador presumido, a família tem que dar o consentimento. Não basta você colocar na sua carteira. Não basta você colocar na sua carteira. É a família que dá a palavra. Sim, não basta você fazer um documento, você tem que registrar a família do da sua documento. intenção. Você tem que, exatamente, a família tem que dar o aval. E poderia haver alguma repercussão perispiritual? Essa é uma grande questão que nós, espíritas, muitas vezes, e há ainda quem questione, né? Quais são esses aspectos espirituais? Poderão acontecer com os doadores repercussões perispirituais? E Chico Xavier nos coloca de uma forma muito clara e que não deixa nenhuma dúvida. Sempre que a pessoa cultiva o desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção de posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Mas poderia haver complicações perispirituais? Mas sim, claro, depende do nosso estágio evolutivo. De perturbações até processos obsessivos. Muitos casos de transplantes, a gente tem que lembrar que, como nada acontece por acaso, são ajustes e resgates previamente planejados antes de reencarnar. Então, aquele cidadão que vai morrer de uma morte violenta, né, e que tem algum débito, vai haver um caminho divino para que ele resgate, que ele possa propiciar aquele que muitas vezes ele prejudicou em outras vidas, uma sobrevida e uma moratória, né? Porque nós recebemos moratórias ao longo da nossa existência, né? Muitas vezes nos concedem um tempo a mais para que a gente possa resgatar e diminuir o nosso débito, o nosso cheque especial de vida, né? A bioética, que é a parte da ciência que nos orienta com relação a esses procedimentos, a gente não pode, com o avanço da medicina, querer brincar de Deus, né? A gente vê hoje diminuição de embriões, diminuindo o número de embriões para que o paciente possa ter uma gestação até o final, né? Está com 3 bebês, tem o risco de
de não levar para casa nenhum, então você vai fazer uma redução embrionária. Isso não é um procedimento ético correto e adequado, né? Porque você está brincando de Deus. A gente não tem esse direito de intervir na vida, mas a gente tem a obrigação de minimizar a dor do nosso próximo. Então, doadores conscientes ou não, porém, com espírito de doação, as interferências serão nulas ou mínimas. A repercussão perispiritual dependerá da condição evolutiva de cada um. Isso foi colocado num livro da AME Brasil do ano de 2000. Sérgio Felipe, presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo, um grande pesquisador espírita, nos diz que 4 situações que simulam transplante. Gravidez, a gravidez o que é? Nada mais é do que um enxerto. Aquele neném não tem material genético só da mãe, tem do marido. Então é um halo enxerto. O bebê não deixa de ser um parasitinha, né? A ingestão de alimentos, a gente não ingere alimentos cuja energia estava sendo mobilizada por aquele animal, um ser vivo, né? Isso não deixa de ser um transplante. A transfusão sanguínea, que aliás é um fator de equívoco para alguns irmãos, né? Que obedecem a uma crença em que em Levítico 17, Moisés, que era além de um grande médium de efeitos físicos, um grande líder espiritual, era também um líder político, né? daquele grupo que procurava a terra prometida, né? E Moisés tinha e estabelecia determinadas regras de bem viver, de boa conduta, porque você levar inúmeras pessoas, milhares de pessoas sob a sua batuta não é fácil. Então, comer animais vivos, tomar sangue daqueles animais vivos, aquilo ali levava a doenças. Então, ele tinha que coibir, porque muitas pessoas morriam contaminadas pelo sangue de animais. Então, em Levítico 17, ele proíbe que os seguidores usassem o sangue de animais, né? Razão pela qual houve uma extrapolação dizendo que a transfusão sanguínea não é adequada, não pode ser, não é, porque é uma coisa muito difícil. E o passe magnético, nós sabemos que é uma transferência de energia, né? É uma doação, uma transplantação de energia. Também atuaria aí como um transplante energético. Aqui eu já falei, né? Levítico 17, a proibição de comer carne e sangue, pois a alma da carne está no sangue, e aí os irmãos testemunhos de Jeová são contrários à transfusão sanguínea e transplante de órgãos. O processo de rejeição, nem todos os órgãos transplantados eles conseguem se manter rígidos, em sua maioria pode ter uma causa perispiritual, que muitas vezes, com a ajuda de medicamentos e fluxos e pensamentos positivos do receptor, força a adaptação. Eu recomendo, e eu procurei esse livro agora, antes de vir, porque tem um relato belíssimo de uma psicografia do Chico Xavier, de um transplantado no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro transplantado de coração do Brasil. Era um jovem que sofrera um acidente de moto e a irmã decidiu por doar os órgãos. Ela não conseguiu falar com a mãe, então ela autorizou. E ela viveu momentos de muita angústia, porque ela não sabia se ela tinha feito certo. Que ela não conseguiu contactar com a mãe, e ela tinha que tomar essa decisão, e ela tomou a decisão e doou o coração e os outros órgãos do irmão. E ele então, por psicografia de Chico Xavier, faz um relato do momento em que foi retirado o órgão e agradecendo a ela a oportunidade que ela deu às outras pessoas
em receber os seus órgãos e o quanto ele estava feliz em ela ter feito esse ato. É uma carta belíssima, vale a pena. Esse livro, Vozes de Outra Margem, de Francisco Cândido Xavier, é maravilhoso, e esse relato depois eu convido. Eu procurei o livro, não achei para trazer para vocês. Álvaro Veiga, espírito, ele nos deixa um poema que mostra a angústia desse momento para a família, para os familiares, o momento no leito de morte. E ele nos diz: no leito de morte, debate-se o corpo e a alma estremece, pensando na sorte. No leito de morte, sem hora, sem dia, largado enlanguece, mas busca consorte. No leito de morte da bela UTI, CTI, CTC, precisa ser forte. No leito de morte, carente, só intenta a família rever e rogar-lhe o norte. No leito de morte, temente, tristonho, sem sonho, sozinho, espera ter no último instante amor e carinho. E a gente sabe o quanto é importante para aquele indivíduo que encontra-se no leito de morte a presença, a oração e a conversa, para que ele tenha um desenlace em paz, tranquilo e dentro dos planos de Deus. Doar ou não doar? A doação de órgãos nada mais é do que um ato de amor, propiciando aquele que recebe uma moratória, uma rematrícula na escola da vida. Lembremos dos episódios de Paulo aos Coríntios e de Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Aqueles que não entendem o gesto de amor da doação, por vezes estão presos a preconceitos e ou dogmas como a ressurreição da carne nesta ou em vidas passadas. A gente sabe que o credo, né, da Igreja Católica nos diz, né, a ressurreição da carne, né, a remissão dos pecados, a vida eterna. Então, ainda podemos estar presos a esses conceitos, né, que sabemos que não são adequados. Alguns acham-se ser uma profanação do cadáver a retirada dos órgãos. Mas o que pensar dos cadáveres submetidos à necrópsia ou ao estudo de anatomia? Então, muitos irmãos fizeram com que a medicina prosperasse e que nós estudássemos através do estudo de seus corpos, né? Quer dizer, um ato de grande beleza. Os transplantes são necessários no nosso estágio atual de evolução, pois a terapia com células-tronco é promissora para a regeneração de tecidos e órgãos. Então, à medida que a medicina vai avançando, antigamente se tratava o edema agudo de pulmão fazendo sangria, né? Retirava-se o sangue para a pessoa poder ficar aliviada da sobrecarga circulatória. Quer dizer, era uma agressão, né? Uma coisa... A medicina antes de 1950 era uma coisa terrível, né? Uma cirurgia com anestesia muito pouco desenvolvida, enfim, era uma verdadeira agressão. O transplante no nosso estágio ainda é necessário. Pode ser que daqui a alguns anos não. Nós estamos fazendo terapia com células-tronco, regeneração de tecidos, muitas pessoas que estão reestruturando seu miocárdio, seu sistema nervoso central através da terapia com células-tronco. Então, nesse estágio ainda é importante. A doação de órgãos como ato de caridade traz merecimento. Na prece sincera, o auxílio se estabelece, facilitando o processo de transição. Qual a alternativa para a destinação de roupas que não nos servem mais? O lixo ou entregá-las à pessoa carente que delas necessita? Para que levarmos órgãos que de nada adiantarão para nós,
ou ajudar a um irmão que necessita ver, que necessita se livrar da máquina de diálise. E que só quem passa por esse momento, fiquemos 30 segundos sem visão. 30 segundos é desesperador. Né? E a gente, através de um acorde, podemos fazer 2 pessoas verem. Qual a escolha do potencial doador? Doar órgãos ainda úteis para salvar vidas ou devolvê-los de imediato à matéria alimentar os vermes? Coloquemos-nos no lugar de inúmeras pessoas que têm seus entes queridos com graves dificuldades, aguardando órgãos doados como a última etapa de salvação. Então vamos pensar nessa semana, que é uma semana importante, essa semana de doação de medula óssea, em que nada acontece por acaso, que o importante é minimizarmos a dor através de um ato de amor. Que nada nos engrandecerá ao levarmos o nosso corpo íntegro e bonito, intacto, para a sepultura. Que esse corpo poderá, através da doação de órgãos, minimizar a dor de irmãos, de famílias que ficam sofrendo ao ver seus entes queridos penalizados por uma doença incapacitante e muitas vezes letal. E vamos pensar que Jesus sempre estará nos amparando e nos abençoando com esse ato de amor, dividindo com aquele irmão que necessita um pouquinho do que podemos dar para sua dor ser diminuída. Vamos então agradecer a Deus esses momentos de paz, de reflexão e manifestar o nosso agradecimento pelo amparo e pela necessidade de aqui estarmos a fim de refletirmos à luz da doutrina espírita sobre um tema tão atual e que todos os dias chega ao nosso conhecimento. Que assim seja, graças a Deus.